Você confia no que está no seu prato? E se soubesse como aquilo chegou até ali? De balas coloridas com corantes derivados de petróleo a peito de peru moldado a partir de uma pasta de carne processada, muitos alimentos comuns escondem verdades perturbadoras. Prepare-se para descobrir os 20 produtos que você nunca mais vai querer comer depois de saber como são feitos. Número 20. Snacks de frutas. Não se deixe enganar pela palavra fruta. Esses petiscos mastigáveis têm mais a ver com laboratório de química do que com pomar. Embora sejam promovidos como uma opção saudável para a lancheira das crianças, quase não contém fruta de verdade. O que você está mastigando é, em sua maioria, xarope de milho. E muito dele. Além de sabores artificiais, corantes sintéticos e gelatina para dar aquela textura macia. As cores vibrantes vêm de corantes como vermelho 40, amarelo 5 e azul 1. Todos derivados de petróleo e associados a possíveis problemas comportamentais em crianças, sendo até banidos em alguns países. E aquele sabor de fruta que você acha que sente? Muitas vezes é apenas uma combinação de ésteres criados em laboratório para imitar o real. Snacks de frutas são apenas doces disfarçados de saudáveis? O rótulo nutricional diz que sim. Número 19. Purê de batatas em pó. Purê de batatas de caixa pode economizar tempo, mas o que você está servindo no prato está longe da receita da vovó. Esses flocos começam como batatas reais, mais ou menos. Elas são cozidas e depois desidratadas em flocos ou grânulos, perdendo grande parte da textura e dos nutrientes originais. Para reidratá-las com água quente ou leite, os fabricantes adicionam conservantes, realçadores de sabor e emulsificantes. Aditivos comuns incluem mono e diglicerídeos para manter a suavidade e sulfitos, que ajudam a prolongar a vida útil, mas podem desencadear reações alérgicas em algumas pessoas. O resultado é um acompanhamento rápido e fofo que se aproxima do sabor original, mas está repleto de produtos químicos que você nunca adicionaria se estivesse fazendo purê do zero. Embora pareça cremoso e reconfortante à primeira vista, o purê de batatas de caixa é mais processado do que você imagina para algo que deveria ser tão simples. Número 18. Xarope de bordo artificial. Acha que está derramando ouro líquido nas suas panquecas? Nem perto disso. A maioria dos xaropes de bordo vendidos nas lojas não vem de árvores, mas de fábricas. Essas garrafas brilhantes nas prateleiras dos supermercados são geralmente feitas quase inteiramente de xarope de milho com alto teor de frutose e algumas gotas de aromatizante artificial. E só. 0% de bordo real. Para imitar o sabor rico e terroso do verdadeiro xarope de bordo, os fabricantes usam aditivos químicos como corante caramelo, goma celulósica para espessura e ésteres sintéticos de bordo. O resultado é um impostor pegajoso carregado de açúcar e sabores artificiais que mal se assemelha ao produto real. Pior ainda, o xarope de milho com alto teor de frutose tem sido associado à obesidade, problemas hepáticos e distúrbios metabólicos quando consumido em excesso. E nós despejamos esse líquido às colheradas em waffles e panquecas como se fosse inofensivo. O verdadeiro xarope de bordo vem de árvores e é fervido até se tornar um xarope puro e rico em minerais. Mas é caro, o que explica por que a versão falsa continua vendendo tanto. Número 17. Fatias de peito de peru processado. Você pode acreditar que está mordendo um pedaço de peito de peru, mas não é bem assim. As fatias de peito de peru processado podem parecer cortes limpos de carne real, mas o que acontece nos bastidores pode fazer você abandonar esses sanduíches de vez. Essas fatias não são cortadas de um peru assado fresco. Geralmente são feitas de uma mistura de partes de peru injetadas com uma solução salgada e açucarada cheia de conservantes. Essa pasta é então moldada em um bloco e fatiada para imitar a aparência da carne real. A mistura de salmoura frequentemente contém fosfato de sódio, um aditivo usado para manter a carne suculenta e saborosa por mais tempo. Embora isso possa parecer inofensivo, o excesso de fosfato na dieta tem sido associado a problemas renais e cardíacos. E não esqueçamos que todo esse sal e açúcar também não fazem bem à saúde. O que você tem é um produto de carne quimicamente engenheirado que se assemelha mais a um experimento científico do que a um almoço. Número 16. Macarrão com queijo de caixa. É um alimento reconfortante e icônico, especialmente para noites agitadas ou comedores exigentes. Mas aquele pó de queijo laranja neon tem mais em comum com um kit de ciência do que com um pedaço de cheddar.
O pó que você mistura no macarrão de caixa não é apenas queijo desidratado. É uma mistura de corantes alimentares como amarelo 5 e amarelo 6, sabores artificiais, agentes antiaglomerantes e emulsificantes, todos projetados para imitar o sabor cremoso e a cor brilhante do queijo real. E você sabe, com o macarrão com queijo, à medida que esfria, ele fica cada vez mais espesso. Mas, na realidade, há muito pouco laticínio envolvido. Algumas versões incluem até aditivos como fosfato de sódio e dióxido de silício, coisas que você nunca adicionaria se estivesse fazendo macarrão com queijo do zero. Esses produtos químicos ajudam a cozinhar rapidamente, manter a suavidade e durar meses na prateleira. Mas a que custo? Aquele sabor de queijo e a cor que brilha no escuro podem trazer memórias nostálgicas. Mas agora que você sabe o que realmente está por trás disso, ainda tem o mesmo sabor? Número 15. Chantilly enlatado. Fofo, divertido e festivo. Mas o que realmente está dentro daquela lata de chantilly? Essas nuvens doces que cobrem seu chocolate quente ou tortas de feriado não são apenas creme e açúcar. O chantilly enlatado é tipicamente carregado com estabilizantes sintéticos, emulsificantes e propelentes. E um dos principais é o óxido nitroso. Sim, o mesmo gás usado em consultórios odontológicos e motores de carros de corrida. Ele ajuda a empurrar o creme para fora da lata, mas também é o que dá aquela textura leve e arejada. E para garantir que o creme não se separe ou estrague enquanto está na prateleira, os fabricantes adicionam coisas como mono e diglicerídeos, espessantes artificiais e gomas alimentícias. Esses aditivos ajudam a manter a forma, mas também tornam o produto mais processado do que laticínios. Você pode pensar que é apenas uma cobertura. Quão ruim pode ser? Mas, uma vez que você percebe o quão distante está do creme real, isso meio que tira a doçura da sobremesa. Número 14. Fatias de queijo americano. Derreta no hambúrguer, coloque no sanduíche. Mas saiba que aquela fatia laranja brilhante não é realmente queijo. O queijo americano pode parecer suave e satisfatório, mas na verdade é um produto altamente processado feito de uma mistura de subprodutos do leite, sais emulsificantes e amidos alimentares. Começa com sobras de queijo, às vezes até soro de leite e leite em pó, que são então moídos, reaquecidos e tratados quimicamente para criar aquela fusão e elasticidade características. E vamos falar sobre aquela cor. Não é natural. Geralmente é criada com corantes artificiais para dar aquela aparência de queijo que fomos treinados a confiar. Legalmente, nem é classificado como queijo. É um produto de queijo processado pasteurizado. Isso mesmo. Não pode ser chamado de queijo real porque não há laticínio suficiente nele. Ele faz o papel de queijo. Bem, até você ler os ingredientes. O que você está comendo se assemelha mais a um laboratório de química do que a uma cozinha. Número 13. Misturas de salada pré-lavadas em sacos. Pré-lavadas, prontas para comer e totalmente convenientes. Mas há muito mais acontecendo dentro daquele saco de salada do que parece. A maioria das pessoas pensa que essas folhas verdes são uma opção saudável e que economiza tempo. Elas são tipicamente lavadas em uma solução de cloro, não apenas em água. Esse enxágue é destinado a matar bactérias e prolongar a vida útil, mas também deixa para trás vestígios de produtos químicos que alguns especialistas argumentam que podem irritar estômagos sensíveis. E não para por aí. Para manter essas folhas verdes com aparência fresca por semanas, os sacos são frequentemente selados em ambientes ricos em nitrogênio. É uma forma de embalagem de atmosfera modificada. Alta tecnologia, claro, mas cria uma ilusão de frescor. Essas folhas verdes podem parecer crocantes, mas bactérias ainda podem prosperar dentro do saco selado, especialmente se ele estiver parado por muito tempo. Número 12. Frango enlatado. É rápido, é fácil e é meio preocupante. O frango enlatado pode parecer uma solução conveniente de proteína, mas uma vez que você sabe como é feito e embalado, pode não querer mais puxar aquela aba. Para começar, a carne é frequentemente desfiada, embebida em caldo e selada em latas revestidas com plástico à base de BPA. O bisfenol A é um produto químico usado no revestimento de latas de alimentos e tem sido associado a possíveis distúrbios hormonais e riscos à saúde a longo prazo. Mas não é apenas a lata que é questionável, é o que está dentro. Esse frango é geralmente pré-cozido, armazenado em um líquido salgado cheio de conservantes para mantê-lo fresco. E muitas vezes é feito a partir de cortes de menor qualidade. E como essa carne fica nesse ambiente selado por meses, às vezes anos,
A textura e o sabor são preservados quimicamente, não naturalmente. Vale mesmo esse atalho, se a lista de ingredientes parece um experimento de laboratório? O frango enlatado pode ser mais rápido, mas o seu estômago talvez não fique tão feliz assim. Número 11. Aveia instantânea com sabor. Parece uma escolha saudável para o café da manhã, rápida, prática e quentinha. Mas aqueles pacotinhos de aveia com sabor estão longe de ser tão inocentes quanto parecem. Sim, a base é aveia, mas aí acaba a simplicidade. Esses pacotes são carregados de sabores artificiais, corantes e mais açúcar do que muitas barras de chocolate. E não estamos falando de doçura natural. É açúcar processado, sólidos de xarope de milho e sabores sintéticos de frutas que mal chegaram perto de uma maçã ou morango de verdade. Para piorar, algumas marcas ainda incluem conservantes e emulsificantes para evitar que a mistura fique grudenta ou estrague depois de meses na despensa. No fim das contas, o que você está comendo é um mix pré-adoçado e pré-fabricado, pensado para durar e não para nutrir. Toda aquela conversa sobre aveia que faz bem para o coração se perde no meio do excesso de aditivos e nos picos de açúcar. Número 10. Almôndegas congeladas. Elas parecem caseiras, rústicas e saborosas. Mas as almôndegas congeladas geralmente estão muito longe disso. A maioria das versões vendidas em supermercados é produzida em massa com carne mecanicamente separada, uma pasta feita ao raspar os últimos pedaços de carne dos ossos com jatos de pressão. Essa carne é misturada com proteína de soja, enchimentos texturizados, farinha de rosca e agentes químicos que servem como ligantes. E para dar gosto a algo que praticamente não tem gosto, os fabricantes jogam sal, aromas artificiais e conservantes aos montes. Tudo isso é feito porque é barato, padronizado e fácil de produzir em larga escala. Mesmo que o resultado mal possa ser chamado de carne. Você aquece achando que está resolvendo o jantar com facilidade, mas o que realmente está colocando no prato é um blend altamente processado de sobras e truques industriais. Ainda com vontade de jogá-las no espaguete? Número 9. Pastelaria para torradeira. Toaster pastries. Elas saem quentinhas, doces e prontas para comer. Mas essas guloseimas de café da manhã são basicamente bombas de açúcar disfarçadas de alimento. As toaster pastries são recheadas com açúcar refinado, xarope de milho e corantes artificiais, incluindo alguns polêmicos como o vermelho 40 e o azul 1. O recheio frutado no meio? Muitas vezes é só um gel adoçado feito com aromas artificiais e espessantes, com quase nenhuma fruta de verdade. Já a massa é feita com farinha enriquecida, óleos hidrogenados e conservantes criados para mantê-las frescas por meses. Algumas versões ainda incluem BHT, um conservante químico proibido em partes da Europa. Isso é mesmo café da manhã ou sobremesa disfarçada? Porque do ponto de vista nutricional, é mais um biscoito coberto de glacê do que um combustível matinal. Número 8. Arroz instantâneo com sabor. Cozinha em minutos e tem um gosto intenso e cheio de sabor. Mas esse arroz com sabor pronto é mais resultado de química do que de cozinha. Os sachês de tempero vêm carregados com aromas artificiais, óleos desidratados e pós supersalgados. Aquele gosto de manteiga ou queijo. Não vem de manteiga nem de queijo. É uma mistura de compostos sintéticos criada em laboratório para imitar sabores reais. Para manter tudo solto e conservado, os fabricantes ainda adicionam agentes antiumectantes e conservantes. E o arroz em si? Ele é pré-cozido e depois desidratado, o que remove muitos dos nutrientes e fibras naturais. Mas o pior é que pesquisas recentes encontraram microplásticos no arroz instantâneo, levantando preocupações ainda mais sérias sobre o que mais você está ingerindo a cada garfada. No fim, o que sobra é um carboidrato superprocessado, artificialmente temperado. E agora com a possibilidade de estar temperado também com plástico. Número 7. Sanduíches de café da manhã congelados. Prometem um café quente em menos de 2 minutos, mas escondem muita coisa atrás daquele pãozinho. Esses sanduíches prontos para micro-ondas estão lotados de sódio, conservantes e ingredientes feitos em laboratório para manter o sabor mesmo depois de meses no congelador. Os ovos são frequentemente feitos de uma mistura líquida com estabilizantes e emulsificantes. A linguiça geralmente contém fosfatos, ligantes e aromatizantes artificiais que mantêm a suculência mesmo após várias congeladas e descongeladas. E o pão? Costuma levar amidos modificados e condicionadores de massa que evitam que ele fique duro como pedra no micro-ondas. Pode até parecer gostoso numa emergência, mas o que você está comendo é um pacote cheio de atalhos sintéticos.
e longe de ser um café da manhã equilibrado de verdade. Número 6. Shakes de proteína prontos para beber. Prometem ganho de massa muscular e até substituem refeições, mas muitos desses shakes engarrafados são mais artificiais do que atléticos. Sim, eles são cheios de proteína, mas essa proteína normalmente vem de isolados e concentrados altamente processados, e não de fontes alimentares reais. Para que durem nas prateleiras e fiquem com uma textura cremosa, os fabricantes colocam gomas como carragena, adoçantes artificiais, vitaminas sintéticas e aromatizantes que imitam chocolate, baunilha ou café sem usar quase nada de ingredientes reais. Algumas versões ainda incluem substâncias como acesulfame de potássio ou sucralose, que podem causar desconfortos digestivos ou afetar a saúde intestinal em pessoas sensíveis. E aquelas vitaminas sintéticas? Seu corpo pode não absorver tão bem quanto as naturais. Ou seja, todas aquelas promessas nutricionais podem estar mais no rótulo do que na prática. Acha que está fazendo uma escolha inteligente com esse shake? Olhe de novo. Ele pode ter mais aditivos do que benefícios. Número 5. Xaropes com sabor de frutas. Seja para panquecas, drinks gelados ou sobremesas, os xaropes com sabor de frutas estão por toda parte, mas quase não há fruta neles. Esses líquidos coloridos são geralmente feitos quase inteiramente de xarope de milho com alto teor de frutose, ésteres artificiais de frutas e corantes sintéticos. Aquele sabor de morango ou blueberry? É uma criação de laboratório, feita com compostos químicos que imitam o aroma e o gosto da fruta real, sem usar uma única fruta de verdade. E as cores chamativas? Normalmente vêm do vermelho 40, amarelo 6 ou azul 1, corantes derivados de petróleo que foram restringidos ou até proibidos em alguns países por questões de saúde. O teor de açúcar também é altíssimo, muitas vezes igualando ou até superando o de refrigerantes. E graças aos conservantes e espessantes, esses xaropes podem durar indefinidamente nas prateleiras sem estragar. Pensando em colocar um pouco no seu café? Melhor perguntar, isso é fruta mesmo? Ou só um disfarce saborizado? Número 4. Ensopado de carne enlatado. É reconfortante, quentinho e fácil de aquecer. Mas o ensopado de carne em lata costuma ser mais mistério do que refeição. Por trás daquele molho espesso e legumes em pedaços, a maioria dos ensopados enlatados é feita com cortes de carne de qualidade inferior, que seriam duros demais para vender frescos. Esses pedaços são cozidos por horas até ficarem macios o suficiente para mastigar, e o sabor é mascarado com um molho rico cheio de sal, glutamato monossódico e aromatizantes artificiais. Um ingrediente comum? Corante caramelo. Ele dá ao ensopado aquele tom escuro de cozimento lento, mas algumas formas desse aditivo têm sido alvo de preocupações por sua composição química. Adicione conservantes e espessantes à mistura e você tem um produto feito mais para durar nas prateleiras do que para nutrir seu corpo. Está com vontade de comida caseira numa noite fria? Tem certeza de que esse ensopado não é só um punhado de sobras aquecidas com sabor sintético? Número 3. Molho de salsa longa-vida. É picante, colorido e dura uma eternidade na despensa. Mas o molho de salsa de prateleira não é o molho fresco que ele finge ser. Ao contrário do que você faria em casa com tomates frescos e coentro picado, a maioria das salsas industrializadas começa com pasta de tomate em vez de tomates inteiros. Adiciona cebola desidratada, sabores artificiais e espessantes. E pronto, um molho que mal lembra o original. Para garantir que ele não estrague, os fabricantes usam conservantes como o benzoato de sódio, que ajuda a afastar as bactérias, mas dificilmente é algo que você usaria em casa. Depois, o molho é submetido a um processo de calor intenso e lacrado, o que aumenta sua vida útil, mas destrói boa parte da textura e do sabor natural. Ainda chama isso de salsa fresca? Então por que ela dura mais do que seus tomates na geladeira? Número 2. Mistura instantânea de molho de queijo. Vem em pacotinho ou sachê, pronta para derreter e servir. Mas a mistura de molho de queijo instantâneo está longe de ser queijo de verdade. O que você coloca na massa ou derrama nos vegetais é geralmente uma combinação de maltodextrina, um enchimento amiláceo, aromatizantes artificiais de queijo e emulsificantes em pó. Queijo de verdade, às vezes tem uma pitada, mas não o suficiente para fazer diferença no sabor ou na nutrição. Para imitar aquela textura cremosa, os fabricantes adicionam gomas alimentícias, óleos desidratados e corantes como o amarelo 6.
que dá aquele brilho típico do cheddar. E como essa mistura precisa resistir por meses ou até anos na prateleira, ela vem recheada de conservantes e estabilizantes que jamais estariam num molho caseiro. Chega a ser queijudo? Pode ser. Mas é queijo mesmo. Ou só mais um atalho processado tentando parecer laticínio? Número 1. Espaguete enlatado. Quentinho, cheio de molho e carregado de nostalgia. Mas os espaguetes enlatados são muito mais sobre conveniência do que qualidade. Esses produtos geralmente começam com massas super cozidas e reidratadas, mergulhadas num molho adocicado à base de tomate engrossado com xarope de milho e estabilizantes artificiais. O queijo real normalmente é substituído por uma versão em pó processada, desenvolvida quimicamente para derreter só o suficiente e não estragar dentro da lata. Para manter tudo estável na prateleira, o conteúdo passa por cozimento sob pressão e é selado em latas revestidas com plástico à base de BPA, o que levanta preocupações sobre a liberação de substâncias químicas, especialmente quando aquecido. E aquelas almôndegas ou salsichas que vêm em algumas versões. Muitas vezes são feitas com subprodutos de carne emulsificada e conservadas com nitratos. Isso está muito longe de uma refeição italiana feita em casa. Na verdade, é mais um lanche de sobrevivência aprovado em laboratório. Ainda sentindo aquela nostalgia? Se algum desses alimentos te fez repensar o que coloca no carrinho do supermercado, conta pra gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!